Vamos na luta aí, essa hora. Lana, bom dia. Vamos que vamos. Aconteceu uma aula de reposição, né? Então, eu sei que vocês, de repente, podem não ter... Pô, a gente já malhou e tudo, 8h30 da manhã, rapaz. Isso é minha meta de vida. Minha meta de vida. Eu sei que por ser uma aula de reposição, de repente, vocês não... Bom dia, Giovana. Vocês não fizeram todos os exercícios, de repente não fizeram muita coisa antes sobre pirâmide, né? Pirâmide não é um assunto tão frequente no Enem, mas se a gente souber algumas coisas básicas de pirâmide, talvez o que caia de pirâmide a gente consegue acertar. E pirâmide tem gente que faz, né? Não sei se é o caso de algum de vocês, mas tem algumas pessoas que olham a questão de pirâmide no Enem e pula, assim como pula também as questões de logaritmo, por exemplo, né? Então, tem algum tema aí que vocês... Quantos somos aqui agora? 10 pessoas, somos 10 guerreiros. Tem alguma questão algum assunto que você olha no Enem e fala assim, não, isso aqui eu vou pular direto. Existe esse assunto? A Giovana tá com log, né? Eu esperava isso de vocês, log, né? Na verdade, eu esperava isso de todo mundo, tadinho. Mas vocês sabem que eu fiz mestrado em log, né? Mestrado em log não, meu mestrado foi em matemática, mas o meu trabalho, a minha dissertação do mestrado foi em log. Eu amo log. O pessoal odeia log, tadinho. É o patinho feio da matemática. Poxa. A Vitória acha que log no Enem geralmente é tranquilo. Ô, Giovana, eu tive esses problemas de saúde aí agora no final, né? Nessa reta final de Enem, tá uma luta para eu completar a matéria de vocês. Na semana que vem a gente deve marcar umas 2 reposições aí. Se a gente tiver tempo, com certeza vai ser um prazer. O problema tá sendo a gente conseguir conciliar o tempo de todo mundo. Mas, vamos lá, né? Tamo junto. Tem a semana do Enem, que é a semana de humanas, né? Mas tem a semana que é a semana de exatas. Então, de repente, na semana de exatas aí a gente consegue fazer alguma coisa juntos e tal. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui, porque o nosso tempo é curto, né? É incrível como a nossa aula, quando a gente pisca, e acabou. Aí fica assim. Então, Jandro, ontem eu fui parar no hospital de novo, né? Não melhorei 100% não. Eu queria me internar de novo. É pneumonia. Eu tô com uma pneumonia bacteriana que não conseguem, os antibióticos não conseguem combater mais a minha bactéria. Então, eu troquei ontem de antibiótico, queria me internar de novo. Aí eu falei que não, bati perna, fiz biquinho, fiz escândalo, ainda voltei pra casa. Aí eu tô fazendo tratamento em casa agora. Mas eu acho que esse remédio tá dando um upzinho, tô usando uma bombinha também. Então tá, acho que agora vai fluir. Obrigado, obrigado. Vou ficar inteiro, preciso ficar inteiro, o Enem tá aí, pô. Eu posso ficar doente depois do Enem, antes do Enem não. Por isso aí até peço desculpa se em algum momento eu parar pra tossir, ou parar pra alguma coisa, vocês já sabem por que é. Tá joia? Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora, bonitos. Porque agora é a hora. Vamos que vamos, compartilhar, compartilhar, compartilhar essa bonita aqui. Pronto. Diz aí agora se vocês estão me vendo, me ouvindo. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Todo mundo me vendo? Todo mundo vendo a minha tela? Se estiver ok, a gente começa. Beleza. Pessoas, então, quem chegou aí depois, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos sendo gravados, então a aula está seguramente salva. Seguinte, o tema de hoje é pirâmide, não é? Então, pirâmide é um sólido que tem uma figura plana na sua base, e lá no lado oposto a essa base, tem um pontinho que a gente chama de vértice. Beleza. É muito, muito, muito parecida com uma outra figura que a gente estuda bastante, também chamada cones. Então, pirâmide e cones são da mesma família. Tanto que o volume de uma pirâmide tem a mesma fórmula do volume do cone. Ó. É área da base vezes altura sobre 3. Isso daqui é a fórmula do volume de um cone, é a fórmula do volume de uma pirâmide. A diferença é que as bases são diferentes. Então, esse área da base que está aqui na frente pode ser a área de um hexágono, pode ser a área de um triângulo, a área de um quadrilátero, pode ser a área de um círculo, se a gente estiver falando de cone. Então, todo sólido que tiver uma figura plana na base e oposta a ela tiver um biquinho, que é o vértice, o volume será a área da base vezes a altura sobre 3. A relação entre um prisma e uma pirâmide é que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Assim como no cone, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, o cone e o cilindro têm a mesma relação que o prisma com a pirâmide. Beleza? Qual é o problema? Nos cones, a gente já tinha bastante coisa, né? Por exemplo, cone equilátero, a gente tinha que saber o que era cone equilátero, a gente tinha que saber o que era giratriz, fórmula da área lateral. Só que na pirâmide a gente ainda bate um pouquinho mais de recorde em relação a visualizações de coisas que a gente tem que ter. Mas a gente tem que focar, né? A nossa ideia aqui é focar nas coisas que são mais importantes, já que o Enem tá aí cutucando na tua orelha, né? Tá dando soco na tua orelha já de tão pertinho. A gente vai focar em pirâmides regulares. O que são pirâmides regulares? A sua base é regular. O que significa uma base regular? Significa um polígono que tem todos os lados e ângulos iguais. Por exemplo, um hexágono regular é aquele que tem os 6 lados iguais, e se você dividir a sua base aqui em 6 pedacinhos, igual o professor fazia na geometria plana, né? Ele pegava o hexágono, traçava as diagonais que passavam pelo meio, e falava para você assim, olha, o hexágono são 6 triângulos equiláteros, isso é o hexágono regular. Se a pirâmide for triangular regular, é porque o triângulo da base é equilátero. Mas não necessariamente tem que ser equilátero. Só vai ser equilátero se a pirâmide for regular.
Uma pirâmide quadrangular é uma pirâmide que tem base com 4 lados. Pode ser um trapézio, pode ser um losango, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. Agora, se ela é uma pirâmide quadrangular regular, aí o quadrilátero é regular. O nome que a gente dá para o quadrilátero regular é quadrado. Então, quando você olha uma pirâmide como essa daqui, não sai dizendo que a base é quadrada. Pirâmide quadrada é diferente de pirâmide quadrangular, tá certo? Essa palavrinha regular diz muita coisa pra gente. O que mais, além disso, a gente tem que saber das pirâmides regulares? A gente tem que saber sobre pirâmides retas também. Ah, professor, toda pirâmide é reta. Porra nenhuma. O que é uma pirâmide reta? O vértice, vou escrever e depois vou mostrar, se projeta no centro da base. Como assim? Você vai pegar esse vértice aqui, ó, vai andando lá para baixo para traçar a altura da pirâmide. Você vai encontrar a altura da pirâmide nesse pontinho aqui, ó, fazendo 90 graus, obviamente, né? Tá aqui. Esse cara vai ser o centro da sua base, se a pirâmide for reta. Ah, professor, mas existe pirâmide que não é reta? Claro que sim. Existe uma situação que a gente vai ver hoje, eu tenho certeza que a gente vai ver, porque isso cai direto, e nós temos que revisar, porque isso vai cair de novo. E você tem que estar preparado. Professor, você está desenhando um cubo e não uma pirâmide. Eu sei. Mas o que acontece nas quinas de um cubo? O Enem adora cortar quina de cubo. Então ele pega aqui os pontos médios, por exemplo, e faz um corte aqui, ó, e tira esse sólidozinho daqui. Eu posso dizer que esse sólido é uma pirâmide. Veja bem, a parte de cima é isso aqui, ó. Tal. Aí aqui eu tenho uma alturazinha, beleza. Aqui, ó. Galera, isso aqui é uma pirâmide. Essa parte pintadinha aqui é a minha base. Isso aqui é a minha altura. Uma pirâmide está de cabeça para baixo. E esse cara aqui embaixo é o meu vértice. Tá vendo? Agora, me diz uma coisa. Aqui faz 90 graus, né? Porque isso era a quina de um cubo. Lembra? Então, se isso aqui faz 90 graus, significa que a altura não é projetada no centro da base. Então, essa pirâmide esquisita aqui não é uma pirâmide reta. Existem pirâmides retas, existem pirâmides que não são retas. A gente vai, com calma, falar sobre todas elas. Relações que a gente precisa saber e nomes que a gente precisa saber. Vamos lá. Apótema da pirâmide. É uma palavrinha que, se você está estudando teoria de pirâmide, isso aqui vai acabar aparecendo para você. Não acho importante você fixar os seus neurônios nessa palavrinha aqui, tá? Mas eu vou te explicar o que que é. A apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral. Como assim? Olha aqui, ó. A face lateral dessa pirâmide não é um triângulo? Então, essa linha aqui, ó, é a altura dessa face, não é? Esse cara é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Tá beleza? E ela faz um triângulo retângulo aqui, ó, com essa altura, tá vendo? A pirâmide é cheia de triângulos retângulos. Se a gente for explicar todos os triângulos retângulos que existem nas pirâmides ali, quando você corta a pirâmide, a gente tinha que ter umas 3 aulas aqui. E não é esse o intuito. A gente vai focar hoje nos exercícios e nas coisas que mais caem. O volume de uma pirâmide a gente precisa saber, tá certo? Outra coisa que a gente precisa saber de pirâmide é o seguinte: as laterais da pirâmide, laterais. Se a pirâmide é regular, significa que elas são iguais. Ou seja, esses triângulos que ficam nas laterais são todos iguais. Aí o que às vezes o problema pede? A área lateral da pirâmide. Pô, pessoal, a área lateral é a área de triângulo. A área de triângulo é vezes a altura sobre 2. O problema vai te dar subsídio para você calcular a área de um triângulo. Se a sua pirâmide for hexagonal, ela tem 6 triângulos, multiplica por 6. Se uma pirâmide com base de 10 lados, são 10 triângulos, multiplica por 10. É joia? E uma outra coisa que aparece bastante também, além disso, aqui eu tô com muito pressentimento sobre esses cortes aqui nas quinas de cubo esse ano. Outra coisa que aparece bastante é sobre troncos, né? O que são troncos? Essa parte amarelinha aqui. Perceba, se você pegar esse V, vier até o ponto A, e pegar essa pirâmide aqui, ó, daqui para cima, filhão, isso é uma pirâmide grandona. Agora, essa parte de cima aqui, ó, é uma pirâmide pequenininha. Se você pegar a pirâmide grandona e tirar a pirâmide pequenininha, sobra o que a gente chama de tronco de pirâmide, igual tronco de cone. E como é que a gente resolve problemas de troncos de pirâmide? Existe fórmula, prof? Sim, existe fórmula para tudo que você imaginar na matemática. Só que nem sempre a gente vai usar isso. Assim como o tronco de cone, a gente não usa fórmula, a gente faz semelhança de polígonos, semelhança de triângulos. Na pirâmide, a gente também vai fazer semelhança. Ah, professor, só fazer semelhança? É, filho. Por quê? Porque o tronco é a pirâmide grande menos a pirâmide pequena. Se você tiver isso na cabeça aqui, o tronco, pensa num abajur, filho. Um abajur nada mais é, se você completar as arestas do abajur, ele vira um cone. Então, se você pensar no cone grande, tirando o cone pequeno de cima, o que sobra é o tronco de cone. A pirâmide é a mesma coisa. Se você pensar numa pirâmide, tira a pirâmide do bico, o que sobra é um tronco de pirâmide. Então, se cair alguma coisa de tronco, faremos semelhança. Tá joia? Como não deu tempo de vocês me mandarem as questões, eu separei algumas que eu achei interessante, e depois a gente parte para outras que vocês possam ter dúvidas e tudo mais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui à disposição, podem perguntar à vontade aí. Pirâmide não é um assunto agradável, por isso que eu estou focando nas principais coisas, né? Uma coisa que nos apetece, não abre apetite. Aí, tá vendo? Vocês ficaram até assustados, não estão nem mais falando no chat. Ó. Mas tudo bem. Vamos lá.
Vocês estão aí, né? Tudo. Deu uma hipnotizada. O pessoal tá olhando pela janela. Tem gente que tá olhando pela janela. Tá. É isso. Bom, então vamos para essa primeira questão aqui, ó. Um recipiente tem a forma de uma pirâmide regular de base hexagonal. Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Como mostra a figura. Olha o que ele falou aqui, pirâmide o quê? Regular. Então eu sei que todas as arestas laterais são iguais, eu sei que todas as arestas da base são iguais, eu sei que esse vértice que ele chamou com a letra Q se projeta aqui no centro da base, eu sei tudo isso. Isso é uma pirâmide reta, uma pirâmide regular. Sabe-se que F é igual a 80. Bonitos. Olha aqui, lindo de bonitos. Se isso tudo aqui é 80, fala pra mim quanto vale esse pedacinho aqui, ó. Quanto vale, quanto vale, quanto vale? Vamos lá, vocês estão tomando café, né? Vale 40, vale, Vitória. 40. Por quê? Porque nós já falamos que um hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Se é 80, fica 40 para um lado, 40 para o outro. Então a aresta da base é 40. A distância do vértice ao plano que contém a base, como é que a gente chama, como é que a gente dá o nome? Qual o nome que a gente dá, né? Para a distância do vértice ao plano da base. Essa linha aqui, ó. Qual o nome que a gente dá para essa linha aqui? Altura, né, pessoal? Então ele deu pra gente a altura. Ele falou que ó, a altura é 30. Beleza. Aqui é 30. Show. E aqui é 40, né? A altura faz 90 graus com essa linha aqui, não é verdade? Muito bom. Aí me diz uma coisa, se eu ligar esses dois pontinhos aqui e chamar esse ponto aqui de ponto, sei lá, ponto H, o que é QHE? Não é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo onde, se eu chamar isso aqui de X, eu consigo fazer um teorema de Pitágoras, né? Ó, quadrado da hipótese. Nem precisava, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. Por que eu não precisava? Porque, além de ser um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo daquele múltiplo de 3, 4, 5, não é? Aqui é 3 vezes 10, 4 vezes 10, aqui vai ser 5 vezes 10. Então eu já sei que o meu X é 50. Beleza, beleza. Ele quer a área de cada face externa lateral do recipiente. Ih, prof, você calculou esse X aqui, mas esse X é a aresta lateral, prof. Eu preciso, vou botar aqui em cor diferente, eu preciso, prof, dessa linha aqui, ó. O que é essa linha aqui, que vai daqui até o ponto Q lá embaixo? É a altura da face lateral, ó. Se você olhar a face lateral, ela está aqui. O que nós calculamos foi esse 50 aqui, ó. Tá vendo? É a aresta lateral. A aresta da base lá em cima mede 40. Tudo bem. Eu preciso dessa linha aqui tracejada para fazer base vezes altura sobre 2. Aí eu quero ver como é que vocês estão, não em relação à pirâmide, mas em relação à geometria plana. Esse triângulo da lateral é um triângulo isósceles, não é? Para eu calcular isso daqui, o que eu posso dizer sobre esses dois pedacinhos aqui? É 20, não é? Por que eu posso garantir que é 20, Vitória? Isso. A altura é bissetriz. Boa, né, Júlia? A altura é bissetriz, ela é mediana, ela é altura também. Por quê? Não porque é equilátero, Giovana, é porque ele é isósceles, certo? Todo equilátero é isósceles. Então essa propriedade acontece no equilátero porque o equilátero é isósceles, tá certo? Então, se o não, relaxa. Isso aí é pra gente afunilar, pra gente aprimorar os conhecimentos. Vocês já estão cheios de conhecimento. Eu só preciso melhorar isso e a gente vai lapidando para vocês ficarem cada vez melhores. Então esse pedacinho aqui é 20 e 20. Excelente. Se a gente fizer agora um outro teorema de Pitágoras aqui, a gente consegue achar essa altura. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, só que a hipotenusa agora é 50, né? Então, ó, 2.500 menos 400 é igual a h ao quadrado. Isso aqui vai dar 2.100. Aí, pessoal, uma estratégia que eu uso, vocês já são meus alunos há muito tempo, né? Então, vamos lá. Todo número que termina em 00, ele é múltiplo de 100, não é, pessoal? Então, eu já escrevo isso assim, ó. Por quê? Porque, cara, a raiz de 100 é 10, né? Então, isso aqui eu sei que é 10 raiz de 21. Achei a altura. E a área de um triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Se você simplificar esse 40 com esse 2, vai dar 20. 20 vezes 10, 200. Raiz de 21. Letra B, de Briófita. Tudo bem, pessoal? Existem várias coisas dentro de uma pirâmide, não é só aplicar volume. Olha quanta coisa a gente teve que visualizar na pirâmide. Quero saber se conseguiram visualizar junto comigo. Me digam aí o que vocês acham. Porra, essa caneta. Me diz o que vocês acham. Tá tudo bem? Todo mundo junto? Mãozinha dada? Maravilha, maravilha. Vamos ver essa próxima questão aqui agora, ó. Um tetraedro regular. Aí eu coloquei essa questão para que a gente pudesse falar especificamente sobre esse tetraedro regular. O que é um tetraedro? 4, tetra 4. Edro, faces. Então eu tenho 4 faces. Todo tetraedro regular é uma pirâmide com todas as faces triangulares equiláteras. Como assim? Se eu voltar aqui, ó. Essa figura rosinha aqui é um tetraedro regular. A base é um triângulo equilátero, as laterais são triângulos equiláteros e são todos iguais. Essa é a característica de um tetraedro regular, tá? Eu vou colocar uma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui nessa folhinha para a gente conversar sobre ela. Olha só. Aqui. Eu tenho esse cara que a gente chama de aresta, aresta. Todas elas são iguais. E isso é um tetraedro regular. Aí, prof, eu vi no livro
que existe uma fórmula de área de tetraedro, existe uma fórmula de volume de tetraedro. Gente, tetraedro é uma pirâmide. Se ele é uma pirâmide, as fórmulas são as mesmas para todo mundo. Só que ela é uma pirâmide especial, onde todas as faces são triângulos equiláteros. Aí o cara pega as fórmulas normais e substitui, porque na fórmula normal a gente tem área da base vezes a altura sobre 3. Aí ele pega a altura, bota em função da aresta, pega a área da base, bota em função da aresta. Então fica uma coisa mais simplificada. Mas é mais uma fórmula para você decorar, cara. E eu não gosto de forçar ninguém a decorar nada. Então, vamos nos atentar para algumas observações sobre o tetraedro. Vem cá. A altura da pirâmide reta, né? Uma pirâmide regular, cai aqui no centro da base. Como é que a gente chama o centro de um triângulo mesmo, hein? Alguém lembra? Como a gente chama o centro de um triângulo? Tô esperando. Baricentro, Vitória, excelente. É o baricentro. Então esse carinha é o ponto G do triângulo. Tá legal, muito bom. Aí me diz uma coisa, qual é a propriedade do baricentro? Aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. A gente tem um triângulo equilátero, porque a nossa base ali é um triângulo equilátero, né? Tá meio tortinho, mas perdoa aí. A gente sabe que essa linha aqui no triângulo equilátero, ela é altura, ela é mediana, ela é tudo, né? Então ela é L raiz de 3 sobre 2. No nosso caso, A raiz de 3 sobre 2, né? Ela fica a 2/3 do vértice e 1/3 do lado. Então esse 1/3 aqui é 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Então é A raiz de 3 sobre 6. Legal. Então esse pedacinho aqui, ó, é A raiz de 3 sobre 6, que forma aqui 90 graus. Aí o cara pega isso daqui, esse H, esse A raiz de 3 sobre 6, e o que é essa linha aqui? Não é a altura do triângulo equilátero? A raiz de 3 sobre 2. E faz um teorema de Pitágoras com esse cara aqui, ó. Aí ele acha uma relação entre a altura e a aresta. E começa a criar algumas relações de tetraedro, tá certo? A área total de um tetraedro é a coisa mais fácil do universo. Por quê? O tetraedro tem 4 triângulos equiláteros, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 vezes. Agora, se você simplificar aqui, a área total de um tetraedro é A ao quadrado, raiz de 3. Não é para decorar, é para entender. Porque se o tetraedro só tem triângulo equilátero e são 4, é só pegar o triângulo equilátero e multiplicar por 4. Vamos ver o que a questão está pedindo para ver o que a gente vai usar de tetraedro? Olha só. Se um tetraedro regular e um cubo têm áreas laterais iguais, acabei de falar, a área lateral de um tetraedro é 4 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Ou seja, A ao quadrado, raiz de 3. Isso é a área lateral do tetraedro. O cubo, isso aqui é a aresta do tetraedro. Vou botar assim, AT, né? Aresta, tetraedro. Agora, a área lateral do cubo são 4, porque o cubo tem 6 faces. Mas na lateral do cubo são 4, né? 4 quadrados. Então, é a aresta ao quadrado. Só que essa aresta é a aresta do cubo, né? Então, aqui, a aresta do cubo, aqui, a aresta do tetraedro. Então, a razão entre o comprimento da aresta do tetraedro e o comprimento da aresta do cubo é... Ele quer isso aqui, ó. Ah, entendi. Como ele falou que as áreas laterais são iguais, eu vou pegar essas duas aqui e vou igualar, ó. A ao quadrado, mas essa aqui é a aresta do tetraedro, é igual a 4A ao quadrado, essa aqui é a aresta do cubo. Como eu quero tetraedro sobre cubo, eu vou pegar esse cubo aqui que está multiplicando, eu vou passar aqui para baixo dividindo, vai ficar assim, ó. E vou pegar esse raiz de 3 que está sobrando aqui e vou passar para o lado de lá dividindo, vai ficar assim. Beleza? Vamos lá. Essas duas aqui estão ao quadrado, então eu posso fazer isso daqui e colocar tudo ao quadrado. Do lado de lá, se eu racionalizar, não sei nem se tinha necessidade, mas vamos racionalizar. Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Vem aqui comigo. Se eu jogar, presta atenção, se eu jogar esse quadrado para o lado de lá, ele vai virar uma raiz, né? Prof, mas do lado de lá já tem raiz, eu sei. Então vai ficar uma grande raiz de 4, raiz de 3 sobre 3. Bom, deixa eu só ver aqui. Aqui é 4? 4 ou sobrou? Tá. A área lateral do cubo é 4, tudo bem. Ah, dei mole aqui, ó. Ele falou que o tetraedro e o cubo têm áreas laterais iguais. A área lateral do tetraedro não é 4, né? A área lateral do tetraedro são 3. Que a lateral do tetraedro é 3. São 3 triângulos. Então é isso aqui, ó. Agora sim. Então na hora de multiplicar vai ser isso aqui, ó. 3 tetraedro sobre 4. Agora eu vou dar uma apagada aqui porque é isso. Não entendi por que multiplica por 4 e não por 6. Vitória, é justamente esse o problema que eu encontrei aqui agora, na hora, porque eu estou apagando aqui, porque ele falou no enunciado que as áreas laterais são iguais, não as áreas totais. O cubo ele tem 6 faces totais, mas lateralmente o cubo só tem 4, né? E lateralmente o tetraedro só tem 4. É por isso, né? Então a gente está igualando aqui as áreas laterais do cubo e laterais do tetraedro. Esse A ao quadrado aqui, bonitinho, vai vir para cá, ó. Vai ficar esse cara sobre esse, normal, tá. Aí deixa eu ver aqui. Esse 4, tá bom. Esse 4 vai para lá, e vai ficar 4 ao quadrado 16, né? 4 vezes 4. Deixa eu só ver aqui que tá dando alguma coisa errada. Tetraedros são 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o cubo 4 ao quadrado. Tá bom. Tá certo. Então isso daqui
Aí o 3, raiz de 3, passou para cá. Esse 3, esse raiz de 3, passou para cá dividindo. Vou racionalizar, raiz de 3, raiz de 3. Essa parte aqui vai ficar 16, raiz de 3, sobre... Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9. Tá. Tá dando alguma coisa errada aqui, bonitos. Um tetraedro regular e um cubo tem arestas laterais iguais. Então a razão entre o comprimento da aresta do tetraedro, área lateral do tetraedro é 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Normal. A área lateral do cubo são 4. Bom, se eu passar esse quadrado para o lado de lá, raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3. E raiz de 3 dá raiz quarta de 3, né? Tem alguma coisa aqui faltando. Eu não estou conseguindo visualizar. Espera aí um instantinho. Estão 3, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, vou. Ó, droga. Vou botar para vocês verem. Olha só uma coisa. Nossa senhora. Quero fazer questão de vocês verem, ó. Olha aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Então a gente estava certo. Dá 4 raiz quarta de 3 sobre 3. A questão foi anulada, porque a resposta é essa daqui e não tem resposta. Certo, pessoas? Pois é, eu já estava pirando aqui. Peço desculpa por isso. Pronto. Mas resolvemos. Vamos botar assim, letra E. 4 raiz quarta de 3 sobre 3 e a gente marca a letra E. É nóis. Vamos para a questão 7 aqui, então. A questão 7 fala o que eu falei para vocês de cortes. Essa parte de cortes, cara, às vezes não tem conta. Às vezes eu preciso que você visualize. Eu preciso que você olhe para a questão e fale assim, feche o olho e fale assim, ah, se eu cortar aqui e tirar, vai ficar ali um bagulhinho assim. Aí, se eu cortar o outro lado, vai sobrar um bagulhinho assim. Essa é a parte mais difícil para os alunos que têm dificuldade em geometria espacial. Porque a geometria espacial muito é de visualização. Se você não consegue visualizar, fica ruim de fazer conta, não é? Então vem aqui comigo, ó. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Desculpa. Esse sólido é gerado a partir de seções paralelas a cada uma das faces do tetraedro regular para essa luminária. Para essa luminária. Espera aí um instantinho, pessoal. Me dá um minuto que eu vou pegar uma água aqui, porque minha garganta tá... Me dá um minuto. Vou pegar água. Não saiam daí. Um minuto. Voltei, pessoas. Vamos lá. Pô, bem melhor. Nossa. Para essa luminária, as seções são feitas de maneira que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Ou seja, se você dividir isso aqui por 3, ó, cortei aqui, aí aqui por 3, cortei aqui, por 3, cortei aqui e tal. Olha o que vai sobrar. Olha o que vai sobrar aqui, ó. Na face lateral. Eu vou botar de outra cor aqui para você ver melhor. Olha o que sobra na face lateral depois de você fazer todos os cortes. O que é isso aqui? Alguém consegue me dizer que figura é essa que vai sobrar? Porque esse biquinho vai sair, esse biquinho vai sair, esse biquinho vai sair. Vai sobrar aquela figura ali. Que figura é aquela ali? É um hexágono de que tipo? Alguém consegue me dizer? Ele é regular, né? A gente pode garantir que ele é regular. Por quê? Porque se isso daqui era, cadê? Ele falou aqui, ó, tetraedro, todas as arestas já eram iguais. E se todas elas eram A sobre 3, isso aqui é um hexágono regular de aresta A sobre 3. Certo? Beleza. E nas laterais, né? São quantas faces que esse tetraedro tem? São 4. Então a gente vai ter 4 hexágonos. Tudo bem? Cada vértice do tetraedro foi retirado junto com essa pirâmide pequenininha. E de cada vértice que você retirou, o que sobrou no lugar do vértice? Uma face triangular. Certo? O que vai sobrar se você tirar esse biquinho aqui de baixo? Não vai sobrar esse triângulo aqui, ó. Em cada vértice vai sobrar um triângulo. Como o tetraedro tinha 4 vértices, vão sobrar 4 triângulos. Então a gente tem 4 hexágonos regulares e 4 triângulos regulares. Conseguiram visualizar isso? Que a resposta aqui é a letra A? Essa não tinha conta, isso era só visualização.
Conseguiram visualizar? Muito bom. Peraí, um instantinho. Galera, quem tem dificuldade em visualizações assim? Porque a gente fez um corte aí em tetraedro, não é? Agora eu vejo muitas questões que tem cortes de cubos, né? Como eu falei lá no início da aula. Vamos ver se alguma questão de hoje tem corte de cubo também. Olha aqui, ó. 8. Eu tirei essa questão 8 também por quê? Porque é um cubo. Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H. E a pirâmide de vértices B, F, G, H. B, F, G, H. Todo mundo conseguiu visualizar essa pirâmide aqui, ó? Eu posso dizer, por exemplo, que a base dela é esse triângulo retângulo aqui, ó, HFG. Se eu chamar essa face de base, eu tenho que chamar isso daqui, ó, BG, de altura. Todo mundo visualiza isso na figura? É importante saber se você visualiza isso na figura. Todo mundo? Muito bom, só nerd nessa porra. Aí ele quer a razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. Tá. Vamos ver uma coisa. Ele não falou pra gente que isso aqui era um cubo, concorda comigo? Ele falou que era um paralelepípedo. Então não podemos dizer que isso daqui é A. A gente não pode falar isso. O que a gente pode falar é que aqui é A, aqui é B e aqui é C, como um paralelepípedo normal, certo? Se eu fizer isso, a altura da minha pirâmide é C. A base da minha pirâmide é um triângulo retângulo, ó. É um triângulo retângulo, onde aqui é A e aqui é B. Se eu levar essas duas arestas aqui para esse triângulo de cima, todo mundo concorda comigo? E esse vértice G é a quina de paralelepípedo, então aqui é 90 graus, né? A área dessa base é base vezes altura sobre 2. Então o volume da pirâmide é a área da base vezes altura sobre 3. Esse é o volume da pirâmide. O volume do paralelepípedo é ABC. Ele quer a razão entre o volume da pirâmide, que é esse aqui, ABC sobre 6, não é? Porque esse 2 e esse 3 vão multiplicar, sobre o volume do paralelepípedo, que é ABC. A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O ABC vai embora, vai sobrar um sexto. Falem comigo aí. Tudo bem? Todo mundo comigo? Se fosse cubo ao invés de paralelepípedo, essa razão ia mudar? Sim ou não? O que vocês acham? Se não fosse um paralelepípedo, se fosse um cubo, a razão continuaria sendo um sexto? Será? Eu também acho que não, hein? Eu acho que não mudaria, não. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fingir que é um cubo. Fingindo ser um cubo. Se é um cubo, o que a gente vai fazer? A altura da pirâmide é A de aresta. Essa área da base ali de cima da pirâmide é a metade da área de um quadrado, então é A ao quadrado sobre 2. Então, ó, área da base vezes altura sobre 3, tá? Vezes 1/3, sobre o volume do cubo, que é A ao cubo. A vezes A ao quadrado é A ao cubo. A ao cubo sobre 6 dividido por A ao cubo, isso aqui vai simplificar com esse, vai dar um sexto do mesmo jeito. Então, alguns alunos, quando fazem essa questão, falam assim, essa porra é um cubo. Aí vai botar ali tudo com A de aresta. Vai dar certo? Vai, porque Deus existe. Aqui, ó, ele te ajuda. Mas nem sempre vai dar certo. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção no que está escrito. Ele escreveu paralelepípedo, não cubo. Tudo bem? Mas a gente já provou aí que se fosse cubo daria certo também. Show, pessoas? Agora eu acho que eu já fiz as que eu separei e tal. Queria que vocês me dissessem aí algumas questões. Dá uma olhadinha rápida aí na apostila. Mesmo que vocês não tenham feito, não tenham tido dúvida, dá uma olhadinha rápida aí na apostila, vê qual que tem cara feia e me dá pra gente fazer. Enquanto eu bebo mais água aqui. Eu vou olhar também. Vamos olhar aqui, ó. O próximo módulo é tronco, né? Vou pegar essa aqui, ó. Ó, tem a 12, tem a começar a pedir. Boa, pessoal, obrigado. A 13, né? O pessoal sabe pedir, né? Treze, agora vamos para 12.
13, 12, 11. Aí a gente vai conseguir. 11 é muito linda. Converge aqui, é sensacional. Sei lá. Conheci o professor que fazia as questões. Então vamos comigo agora. Vou fazer a 20 já já. Vou pegar a 20 logo, tá vendo? A Silvana me mandou a 20 ali e eu já estava começando. Vamos, 20. Vamos lá. E... Show. Vamos. Olha aqui, ó. Agora vamos para essa 18 aqui, vem comigo. Um prisma possui 17 faces. Parei. Para e pensa comigo, pessoal. O que é um prisma? É um cara que tem a mesma base em cima e embaixo e o resto das faces são laterais. Pensando nisso, eu quero que... Temos 19 pessoas aqui, minto, temos 18, porque 19, a 19ª sou eu. Eu gostaria que todo mundo, se possível, respondesse no chat isso para mim. É importante essa resposta. Se um prisma tem 17 faces, quantas dessas faces são faces laterais? Responde no chat. Exatamente, são 15, isso aí. Se eu falasse que era uma pirâmide de 17 faces, quantos lados teria a base dessa pirâmide? Exatamente, boa, pessoal, é isso aí. O Enem já fez uma... Por que eu fiz essa brincadeira? Porque o Enem já fez uma brincadeira, sim. Disse que uma pirâmide tinha... Quer ver? Agora, uma pirâmide tinha 11 faces. Aí ele contava uma historinha lá e a pergunta era, qual é o formato do polígono da base? Se ele possui 11 faces, fala para mim qual é o nome que a gente dá para o polígono da base dessa pirâmide. Vou repetir. Uma pirâmide tem 11 faces. Qual o nome do polígono da base? Que bom, que bom, que bom. Se ela tem 11 faces, uma é a base e 10 são faces laterais. Se eu tenho 10 faces laterais, o meu polígono da base tem 10 lados. E o polígono de 10 lados se chama decágono. Edro é com face. Quando eu falo polígono, é uma figura plana. Então, a figura plana de 10 lados é o decágono, tá certo? Vocês pensaram certo, só faltou o nome aí, tá de boa. O raciocínio tá apurado. Faltou só o nome. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Um prisma possui 17 faces, incluindo as faces laterais e as bases inferior e superior. Uma pirâmide cuja base é idêntica à base do prisma. Quem é a base do prisma? Quantos lados ela tem? Ela tem 15 lados. Isso aí. Aí a pirâmide tem uma base com 15 lados. Aí a pirâmide tem quantas arestas, pessoas? Presta muita atenção. Se a base da pirâmide tem 15 lados, já são 15 arestas, certo? São 15 arestas na base. De cada um dos 15 vértices da base, sobe uma aresta lateral. Então eu tenho 15 arestas laterais. Certo? Tudo bem? Então quantas arestas no total eu tenho? 30 arestas. Vou fazer uma pergunta a vocês agora. Há alguma possibilidade do número de arestas de uma pirâmide ser ímpar? Sim ou não? Fala que não. Não. Claro que não. Por quê? Vamos lá. O número de arestas de uma pirâmide, o número de arestas da base de uma pirâmide é sempre igual ao número de arestas laterais de uma pirâmide. Se eu tenho 7 arestas na base, eu tenho 7 arestas laterais. Se eu tenho 3 arestas na base, eu tenho 3 arestas laterais. Então, o número de arestas de uma pirâmide é sempre o dobro do número de arestas da base. E como é sempre o dobro, nunca vai ser ímpar. Tá beleza? Todo mundo entendeu isso? Então, aqui na 18, letra C, vamos para 13. O esquema a seguir representa um prisma hexagonal regular de base ABCDEF com todas as arestas congruentes. Se ele é regular, não precisava ter falado isso. Mas, como ele falou todas as arestas congruentes, todas as arestas, isso vai além de ser um prisma regular. Porque o prisma regular, ele não precisava ter a altura igual à aresta da base. Certo? Então, se isso aqui é x, segundo essa informação, que todas as arestas são congruentes, aqui também é x. Tá? E uma pirâmide regular de base regular, ó, triangular, regular. Então, triângulo é equilátero, de base ACE e vértice G. Tá bom. Sabe-se que os dois sólidos têm o mesmo volume. E que a altura da pirâmide H mede 12. Então isso aqui dá 12. Tá legal. Se aqui é 12, deixa eu ver aqui. Ele falou qual é a pirâmide mesmo? A, B, C, D, F. Não. A pirâmide é ACE. ACE. Aí vértice G. A pirâmide grandona, tá legal. Ele quer a medida da aresta do prisma em centímetros. Rapaz. Bom, eu vou pegar o hexágono visto de cima ali, só pra gente tirar uma conclusão aqui juntos, tá? Essa linha que vai do A até o E, vê se você entende que é essa linha aqui. Do A até o E. Vou mudar até de cor ali para nos facilitar. Todo mundo comigo?
Aí, ó, A, F, E, aí tem o D, aí tem o C, aí vem para cá, ó. Aí vem para cá. O meu triângulo equilátero é esse, certo? Só que o hexágono regular, lembra que ele é dividido em 6 triângulos equiláteros? Se eu pegar isso daqui, esse cara é 60, esse cara é 30 e esse cara é 90. Como é que você sabe? Porque se é dividido em 6 triângulos equiláteros, olha aqui, isso aqui é 60 graus, pô. E se aqui é 60 graus e eu sei que aqui embaixo faz 90, aqui do ladinho só podia ser o 30. Esse lado vale x, oposto a 30 é a metade, oposto a 60 é metade raiz de 3. Então aqui desse outro lado também é metade raiz de 3. Então o lado AE vale x raiz de 3. Todo mundo comigo nesse x raiz de 3 aqui? Fala aí. Tamiris, vamos lá. Você entende que um hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, certo? E que o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus. Como eu peguei aquela linha AE, olha para aquele meu desenho ali do lado, ó. A linha AE é essa aqui, ó. Aqui faz 90 graus, certo? Se aqui é 60, aqui é 90 graus, aqui só poderia ser o 30. Aí, esse triângulo de 30, 60 e 90 é aquele que ao longo do ano eu falei para vocês que vocês tinham que ter ele na cabeça. Que é o quê? Oposto a 90 é um valor, oposto a 30 é a metade, e oposto a 60 é a metade junto de raiz de 3. Isso daqui, tá? É um macetinho para você gravar essas coisas e esse triângulo ele vai cair sempre nas provas. Ah, mas se eu não gravar isso daí, como é que eu faço? Seno, cosseno e tangente. Tá bom? Aí você tem que lembrar o seno de 30, o cosseno de 30, essas paradas aí. Tá legal? Não se preocupe, Tamires. Vamos lá, vamos respirar. Isso aqui é o lado do triângulo equilátero, é o lado da base da minha pirâmide, certo? Então eu já posso calcular o volume da pirâmide. Ele fala que os dois sólidos têm o mesmo volume. Volume da pirâmide, área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque é um triângulo equilátero, vezes altura sobre 3. É igual ao volume do prisma. Qual é o volume do prisma? Área da base vezes altura. Área do hexágono, 6 triângulos equiláteros. Então é 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ó, 6 vezes a área da base. Desculpa, 6 vezes o triângulo equilátero, isso aqui é a área da base, vezes a altura, que é x. Tá joia? Vamos lá. Esse 4 aqui, eu vou simplificar com esse 4 aqui. Esse 12, eu vou simplificar com esse 6, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 2. X raiz de 3 ao quadrado é x ao quadrado vezes 3. Aí tem o raiz de 3 ali, tem o 2 que sobrou ali, tem o 3 que está aqui embaixo. Do outro lado sobrou o x ao quadrado, sobrou o raiz de 3 e sobrou o x também. Esse x ao quadrado aqui vai embora com esse x ao quadrado. Esse 3 vai embora com esse 3. Esse raiz de 3 vai embora com esse raiz de 3. Sobrou o 2 de um lado e o x do outro. Que é o que ele está perguntando para a gente. X igual a 2. Ficou muito confuso? Deu para entender isso daí? Essa, como uma questão de Enem, né? Pois é, Tamires, é muito detalhe, né? Tô ligado. Olha só, isso como uma questão de Enem, ainda não é uma questão difícil de pirâmide. Por quê? Ele deu um triângulo bonito pra gente, de 30, 60 e 90. Você não precisou fazer lei dos cossenos, por exemplo. Não precisou fazer nada muito, vamos botar dizer assim, difícil em relação à geometria. Tá? A maior dificuldade, na minha opinião, dessa questão, era você interpretar isso daqui, ó, todas as arestas congruentes, como sendo aqui x e aqui x também. Essa, eu acho que é a maior dificuldade. Eu gostei de fazer essa questão, porque eu acho que ela tem a cara do Enem, sim. Eu acho que isso daí é muito, muito, muito plausível, tá? E, Giovana, concordo plenamente com você, tá? Eu acho que a visualização aí é uma grande dificuldade. Não estou dizendo que é fácil, não. Não estou menosprezando, não. Vocês sabem que eu não tenho papo na língua, não. Quando for fácil, eu falo que é fácil, você gostando, não. Mas essa daí não é fácil. Mas não seria uma questão tão difícil para o Enem, tá? Não seria aquela do TRI, 0, alguma coisa. Não, não. Tá? Podemos seguir? Já deram um print de vocês aí? Bora? Vamos lá, então. Questão 12. A medida de cada aresta do cubo da figura 1 é 2. Tá. E os pontos A, B e C são pontos médios das arestas. Então, se a aresta é 2 e aqui é ponto médio, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Beleza. Seccionando o cubo por um plano que passe por A, B e C, podemos retirar o sólido que se forma em seu vértice. Se repetirmos esse procedimento em todos os vértices do cubo, olha o que eu falei para vocês. Corte na quina do cubo. Eu sonhei com essa porra, isso vai cair. Obtemos um cubo truncado, como mostra a figura. Aí a Tamires já se adiantou, né? Como a gente já tinha falado, essa pirâmide, eu posso chamar o triângulo ACV de base. Escrevi aqui, ó, base. Eu posso chamar esse cara de base. E se esse cara for a base, VB é a altura. E se é a altura, essa altura vale 1. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá, eu não sei se a gente vai precisar disso, mas a interpretação já está perfeita. Ele quer o volume do cubo truncado. Gente, ninguém em sua sã consciência vai tentar calcular o volume desse monstro aqui. O que você tem que entender é o seguinte: o volume desse cara é o volume do cubo, tirando todas as pirâmides que o cara vai tirar da quina do cubo. Né? Como o cubo tem 8 vértices,
você vai retirar 8 pirâmides iguais. Isso, pessoal, excelente. Aí vamos lá. Qual é o volume de uma pirâmide mesmo, hein? Área da base vezes altura sobre 3. E a área da base tá ali, ó. O AV vale quanto? Fala para mim. Quanto vale o AV? 1. Quanto vale o VC? 1 também. Então, aquele triângulo lá de cima, olha só, que é o AVC, ele é retângulo aqui, não é? Então vai ser base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Vezes a altura da pirâmide, que é o VB, que a gente já tinha falado que era 1, sobre 3. Esse 8 com esse 2 a gente simplifica, então o volume de cada pirâmide, perdão, o volume de todas as pirâmides será 4/3. Tudo bem? Aqui o volume de todas as pirâmides. O volume do cubo truncado vai ser o volume do cubo, que é a aresta ao cubo, menos o volume de todas as pirâmides. 2 ao cubo dá 8. 8 menos 4/3, a gente já sabe fazer rápido. 3 vezes 8, 24. 24 menos 4 dá 20. 20/3. Tá aqui na letra E. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Questãozinha bonita, fácil, mas eu vou te falar, eu vou mostrar para vocês o que alguns alunos visualizam numa questão como essa, sem que a gente tenha uma aula direcionada, porque vocês têm uma aula direcionada de pirâmide. Eu mostrei para vocês que a melhor visualização dessa pirâmide é você olhar o AVC como base da pirâmide. Agora eu quero que você olhe para essa questão novamente e você visualize ABC como base da pirâmide. Olha lá. Visualizou o ABC como base da pirâmide? Pois é. Se o ABC é a base da pirâmide, filho, a altura, eu vou mostrar para você aqui uma coisa. Eu vou fazer a mesma pirâmide aqui, ó. Tá? Prestem atenção em uma coisa. Essa é a mesma pirâmide que está ali em cima, tá? Se você considerar o ABC como base da pirâmide, a sua altura tem que vir desse ponto aqui, que está no meio do corte, até esse vértice aqui. Ó. A sua altura tem que atravessar o cubo. Isso daqui é a altura da pirâmide. Olha a merda que ficaria para você calcular essa altura. Cara, é muito, muito, muito difícil. Só que se você conseguiu visualizar junto comigo que AVC pode ser a base de uma pirâmide e isso daqui é a altura, não tem dificuldade nenhuma e você vai fazer isso em todos os cubos que o cara cortar a quina. Tá certo? Quando você abrir a prova do Enem, primeira questão, é um cubo com a quina cortada. Você vai levantar a mão pro céu assim, obrigado, Luciano. Tá bom? Vamos seguir em frente então. Mais umazinha. Vamos lá. A imagem a seguir ilustra um prisma triangular regular. Parei. Se é um prisma, o triângulo DFE é igual ao triângulo ABC. Essa é a primeira coisa. Se é triangular regular, eu já sei que ele é equilátero. Show? Vamos lá. Sua aresta da base mede B e sua aresta lateral mede H. Está aqui na figura, ó, H e B. Como ele é equilátero, eu sei que é B, o AB mede B e o AC mede B também. Esse prisma é seccionado por um plano BCP, de modo que o volume da pirâmide, ó, ABCP, seja exatamente 1/9 do volume total do prisma. Então o volume da pirâmide é 1/9 do volume do prisma. Tá legal. Logo, a medida de AP, que eu vou chamar de X, é igual a... Vamos lá. Eu quero que você me dê as 3 letras que formam os vértices da base da minha pirâmide. Eu quero ver como é que você vai enxergar essa pirâmide. Me dá as 3 letras que compõem a base da minha pirâmide. Um voto para PCB. Vamos lá, eu queria escutar de mais pessoas. Vamos. Olha para a figura e me diz quais são as 3 letras da base da sua pirâmide. A Vitória votou no CAB. Então, eu tô com a Vitória. Porque se CAB, mais conhecido como ABC, aí a Tamiri já completou o que eu ia completar. Se ABC for a base da minha pirâmide, o que é o X? É a altura, sabe por quê? Porque se isso aqui é um prisma, isso aqui faz 90 graus, ó. Certo? Se você pegar esse prisma e colocar ele em pé, esse prisma vai estar aqui, ó. Olha só. Aí tá aqui o X, do ponto P, né? Olha ali. Aqui é o X e aqui é o ABC. Então, se esse cara aqui de baixo for a base, isso aqui é a altura, porque aqui faz 90 graus. Tudo é a visualização que eu falei para vocês, igual o vértice do cubo, né? Então, qual é o volume da pirâmide? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo ABC, vezes a altura, sobre 3. Ele falou que isso é 1/9 do volume do prisma. Qual é o volume do prisma? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes H. Isso tudo aqui, ó, é igual a isso aqui. Então, ó, esse 9 que está aqui, eu vou deixar ele aqui, mas o 3 que está aqui eu vou passar para o lado de lá, ó, multiplicando.
E vou deixar tudo que sobrou ali. O 3 com 9 simplifica, então o x é h sobre 3. Porque o 3 vai simplificar com 9. Né? Então tá aqui, letra B. Tudo bem? Se a gente usa o PCB como base, a sua altura também teria que vir aqui, ó. E como é que a gente ia calcular essa linhazinha aqui? Eu não tenho a menor ideia. Ia ser brabo. Tá, beleza? Vamos lá, então. Mais uma questão linda essa, cara. Essa questão é muito bonita mesmo. Olha para essa daqui agora. Aqui é o volume do sólido ACDH. Tá. O volume do sólido ACDH é chamado de pirâmide, né? Eu quero que vocês tentem fazer essa questão aí. Podem fazer para mim? 3 minutinhos? Talvez 5, não tem problema. Tentem fazer. É um paralelepípedo, não é um cubo. Hein? Vamos lá, tenta fazer aí, por favor. E aí, fizemos? Vamos lá, aqui, ó. As arestas do paralelepípedo medem 3, 6 e 10. Não importa que essa AB é a maior de todas e você vai chamar ela de 3. No final vai dar a mesma coisa. Então eu vou dizer que essa daqui é 3, essa daqui é 6 e essa daqui é 10. Beleza. Ele quer o volume desse sólido. Esse sólido é uma pirâmide, onde a sua base pode ser o ACD. Porque se a base for o ACD, o HD é a altura, né? O HD mede quanto? 6. E a base ACD é um triângulo retângulo. Vou desenhar esse triângulo retângulo aqui até no mesmo formato que está ali, para não ter dúvida nenhuma. Ó, é um triângulo retângulo, onde aqui é 3 e aqui é 10, e aqui é 90. Então a área é base vezes altura sobre 2. Isso aqui dá 15. Isso é a área da base. Então, a área da base vezes altura sobre 3. Se eu simplificar aqui, vai dar 2. 30 centímetros. É centímetro que ele falou? Não, ele não botou unidade, né? Então é 30. Esse é o nosso volume. Tá aqui na letra C. Certo? Opa, foi mal. É isso aí, Isabelle. A base A. Se a base pode ser HD, vamos lá. Vamos fazer de acordo com a Isabelle. A base vai ser o AHD. Vamos lá. AHD é um triângulo que está aqui assim, ó. E aqui é 90. Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Então, o AD mede 3 e o HD mede 6. Então, é base vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar 9. O que é isso? É a área da nossa base. Se for a base AHD, a altura da pirâmide vai ser o DC, né? E o DC mede 10. Então, vai ficar a área da base vezes altura sobre 3. Vai dar 30 também. Excelente, pessoal. Vocês já estão visualizando outras coisas. Pô, estou muito, muito feliz. Está muito bom, muito bom, muito bom. Bom, terminamos aqui. Mais alguma questão? Vamos lá, vamos olhar para cá. Vamos ver mais algumas questões aqui, ó, para a gente fazer mais. Essa 6, eu queria que a gente fizesse, vocês fizessem essa 6. Por quê? Na 6 não tem desenho. Então, tentem fazer essa 6 aí. Enquanto isso, eu vou vendo outras questões. Vou jogar para cá, porque eu vou escolhendo. Vou jogar para cá também. Enquanto vocês vão fazendo. Vamos lá. Faz a 6 aí para mim, pessoal.
A Tamires pediu 16, deixa eu olhar 16 aqui. 16, show, 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 show. Beleza. E aí, conseguimos fazer? Um sexto? Não sei. Vamos lá. Volume em metro cúbico de um poliedro convexo, cujos vértices são os centros das faces de um cubo. Então, você tentou desenhar isso? Vamos aqui. Cubo. Centro das faces de um cubo. Vamos ver que formato vai ficar isso. Aqui, centro das faces é isso aqui, né? Essa bolotinha aqui. Vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui. Aí o centro lá atrás, né? Vou ligar aqui, vou ligar aqui. Ah, entendi. Vai ficar o que a gente chama de octaedro. Não importa o nome, né? Mas vai ficar uma coisa assim. Vai vir pra cá, pra cá, pra cá. Um octaedro é uma pirâmide quadrangular em cima da outra. E onde todas as arestas são iguais, né? Que aqui é o centro das faces de um cubo. Aí o cubo tem aresta 1. O que a gente tem que visualizar nisso? Cadê? Tá aqui. Para eu achar o comprimento dessa aresta aqui, deixa eu fazer um desenho direito, que meu desenho ficou muito ruim, aí vocês vai ser pior porque vocês não vão conseguir visualizar, né? Vou inserir pelo menos um cubo direito aqui, né? Pronto. Pelo menos esse cubo aqui tá mais razoável, né? Então nós temos aqui o centro dessa face, o centro dessa face e o centro dessa face. Temos lá embaixo também, mas não interessa. Aí você vem com uma aresta aqui para frente, você vem com uma aresta aqui para o lado e tudo mais, uma aresta aqui para baixo. Aí tem a outra na outra face lá do outro lado e assim vai. Eu não vou ligar todas para não ficar tão poluído assim. Mas como todas essas arestas aqui são iguais, se eu fizer isso aqui, eu consigo calcular a medida dessa aresta. Ó. Vem para cá e vai para lá. Isso daqui, ele falou que a aresta mede 1, né? Então isso aqui é meio e isso aqui é meio. E aqui é um ângulozinho de 90 graus. Se eu chamar isso aqui de x, eu consigo calcular a aresta desse octaedro. Vai ficar o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, pitágorazinhos ali, né? Então isso vai ficar 1/4 mais 1/4, que dá 2/4, né? Que dá meio. Beleza. Então isso daqui vai ser raiz de meio. Raiz de meio vai ser raiz de 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Certo? Esse é o valor da aresta do octaedro. O que é o octaedro? É uma pirâmide quadrangular em cima da outra. Essa altura aqui dessa pirâmide é essa altura aqui, ó. Meio, que é metade da aresta do cubo, não é? Então vão ser duas pirâmides, onde é a área da base, que é a área do quadrado, vezes a altura, sobre 3. Esse 2 vai cantar com esse 2, vai embora. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. E embaixo temos esse 3 aqui, né? Ó, 2 com 4 fica meio, sobre 3 vai dar quanto? Vai dar 1/6. Então tá aqui, ó. Letra A. A Tamires não viu assim, mas ela achou a mesma coisa, ela achou 1/6 também. Viu como as questões, às vezes, de pirâmide, você não está enxergando a pirâmide porque não tem desenho? Aí você precisa de uma visualização? Essa questão, na minha opinião, não cairia no Enem, de jeito nenhum. O Enem não faz isso com vocês, não. Mas vocês fazem outras provas também, além do Enem, né? Ah, dei uma tranquilizada na Vitória, vai conseguir dormir agora, né? Vai conseguir dormir hoje, sem problema nenhum. Mas a Tamires já mandou ali, né? A Unirv faz isso com a gente. Faz, a Unirv faz. 4 alternativas, 5 alternativas, 6 alternativas, 10 na prova, todas falando sobre isso daí. Vamos mais uma aqui que eu separei para vocês. Essa é muito parecida com aquela que a gente fez. Tem uma diferença mínima, tá? Então, olha aqui. Se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfície iguais, naquela outra questão que foi anulada, ele falava áreas laterais iguais. Agora ele fala área da superfície iguais. Então, a área total do tetraedro é igual à área total do cubo. Então, a área total do tetraedro são 4 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a aresta do tetraedro. Tem que ser igual à área total do cubo, que é 6 vezes a área de um quadrado. Tá aqui, ó. Isso aqui é a aresta do cubo. Beleza. Vou simplificar esse quadro com esse quadro. Ele quer a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e do cubo, né? Então, tetraedro em cima, cubo embaixo.
E esse raiz de 3 vai para o lado de lá e fica aqui embaixo. Vou racionalizar. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, vai ficar 2 raiz de 3. E esse quadrado aqui, como os dois estão no quadrado, eu posso fazer isso, né? Aí esse quadrado vai para o lado de lá. Então a aresta do tetraedro sobre a aresta do cubo vai ser a raiz de 2 raiz de 3. Raiz de 2 raiz de 3 eu posso separar. Posso botar raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de raiz de 3, como aqui é 2 e aqui é 2, vai ser raiz quarta de 3. E isso tem ali na resposta, né? Tá aqui na letra C de citosina. Isso, exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi mais tranquila essa daí, pessoal? Depois que a gente já tinha falado sobre isso, foi mais tranquila? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para mais uma aqui, ó. Observe a imagem da pirâmide de base quadrada, seccionada por dois planos paralelos à base, um contendo o ponto A e o outro o ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em 3 partes iguais. Tá, então aqui é X, aqui é X, e aqui é... Isso aqui já diz muita coisa pra gente, você não tem noção. Considere as seguintes medidas da pirâmide. A altura é 9, 9 é isso tudo aqui, ó. Até aqui, né? 9. A aresta da base é 6, então aqui é 6. O volume total, o volume da pirâmide grande, que tem outra pirâmide ali que você já está vendo, né? É 108. Maravilha. Ele quer o volume da região compreendida entre os planos paralelos em centímetro cúbico. Vamos lá. Essa questão aí, você faria com uma certa tranquilidade, faria ou fará com uma certa tranquilidade, se você tiver uma boa geometria plana na cabeça. Como assim? Olha para, eu vou chamar isso aqui de ponto P, tá? Olha para a linha que vai do ponto P até o ponto V. Dá uma olhada para ela. Ela está dividida em 3 pedaços iguais, concorda comigo? Tá. Agora eu vou chamar esse cara aqui de ponto Q. Olha para o triângulo PQV, tá vendo? Aí eu vou colocar ele aqui, ó. PQV. PQV. Aqui é 6. Aí aqui a gente tem isso aqui, ó. Aqui é X, X, X. Eu posso dizer que esse triângulo aqui de cima, que é V, B, alguma coisa. Eu posso dizer que esse triângulo pequenininho aqui é semelhante ao triângulo grandão, sim ou não? Sim, não é? E a aresta lateral não, que ele é um triângulo, né? O lado dele, ele é 1/3 do lado grandão, não é? Então a semelhança dele para o triângulo grandão é de 1/3. Então esse pedacinho dele aqui vai ser 1/3 do 6. Quanto é 1/3 do 6? 2. Excelente, então aqui é 2. Maravilha, muito bom. Então esse cara aqui tem uma semelhança de 1/3 para o grandão. Maravilha. Agora eu quero que você olhe para esse outro triângulo aqui, ó, porque isso vai matar a questão. Olha aqui, ó, olha para esse outro triângulo aqui. O lado dele mede 2x, que é 2/3 do lado grandão, não é? Eu posso fazer até melhor. Eu posso compará-lo não com o lado grandão, mas eu posso compará-lo com o triângulo pequenininho. O lado dele não é o dobro do triângulo pequenininho ali de cima? Se é o dobro, fala para mim quanto mede esse lado aqui. 4, né, pessoal? Excelente, excelente. Então aqui é 4. Caraca, presta bem atenção agora. Essa parte que está aqui em amarelo é um tronco de pirâmide. Você concorda comigo, presta bem atenção, que se eu pegar o volume da pirâmide, que vai do vértice V até o vértice A, e diminuir do volume da pirâmide, que vai do vértice V até o vértice B, o que sobra é a região amarela? Você concorda comigo? Bota no chat. Certo? Beleza. Aí você fala assim, caraca, mas como é que a gente vai fazer, cara? A altura da pirâmide grande é 9. A altura da pirâmide pequena é 1/3. Então a altura da pirâmide pequena é 3. E a altura da pirâmide média é o dobro da altura da pirâmide pequenininha, então é 6. Certo? Então vamos lá. Volume da pirâmide que vai do V até o A é a área da base vezes a altura sobre 3. Menos o volume da pirâmide que vai do V até o B. É a área da base vezes a altura sobre 3. Vou simplificar esses dois aqui, vai dar 2. Vou simplificar esses dois aqui, ó. 16 vezes 2 menos 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui dá 32. E 32 menos 4, 28. Me diz se você ficou comigo ou não. Questão difícil. A questão é considerada difícil. Mas todo mundo conseguiu acompanhar? Agora me diz aí se eu não estou certo. Se você tiver uma boa geometria plana, isso daí fica tranquilo, não fica? Fala comigo aí. Pois é, pessoas. Pois é. Vamos ver se tem mais uma aqui? Tem mais uma aqui que pediram a questão 16. Então vamos lá. Uma pirâmide. Já o nosso horário esgotou, mas vocês podem ficar mais um pouquinho comigo para eu fazer 16? Pode? Beleza, tamo junto, vamos lá. Uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular. Admita que a aresta do tetraedro regular, ilustrado a seguir, de vértices A, B, C e D, mede 6. E que o ponto médio da aresta BC é M, então aqui é 3.
aqui é 3, aqui é 6. A linha que vai do ponto A até o ponto M é a altura do triângulo equilátero. É L raiz de 3 sobre 2. São coisas que a gente, quando chega na geometria espacial, a gente tem que lembrar um pouco da geometria plana, não tem jeito. Então a linha que vai do A até o M é 3 raiz de 3. A linha que vai do D até o M é igual à linha que vai do A até o M. Por quê? Porque se é um tetraedro com 4 triângulos equiláteros iguais, a altura de uma face é igual à altura da outra face. Pô. Então aqui é 3 raiz de 3 também. Então, ó, 3 raiz de 3, 3 raiz de 3. E a linha que vai do A até o D é a aresta, é a própria aresta do tetraedro, que mede 6. Então, aqui, ó, 6. Aí eu quero que vocês observem o triângulo AMD. Eu vou tirar ele dali, mas eu queria que vocês já estivessem olhando para ele. Esse aqui é um ângulo que ele colocou lá, né? MD, aqui é o A, aqui é 6, aqui é 3 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3. Todo mundo conseguiu visualizar esse triângulo aqui? Sim? Maravilha. Temos duas opções agora, eu vou deixar vocês escolherem. A gente tem um triângulo onde o cara disponibiliza pra gente os 3 lados e ele quer saber o ângulo de um vértice. Então a gente vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é essa daqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno alfa, onde o alfa é o ângulo oposto a esse lado aqui. Essa é a lei dos cossenos. Mas, como esse triângulo é isósceles, a gente pode usar uma outra estratégia. Eu quero saber se vocês topam fazer por lei dos cossenos ou se vocês topam fazer por outra estratégia. Eu acho mais fácil a outra estratégia, mas eu quero deixar vocês decidirem. Todo mundo topa fazer pela outra? Então vamos embora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo e vou colocar ele em pé. Por que eu vou colocar ele em pé? Porque nós, seres humanos, fomos acostumados a olhar triângulos isósceles de pé. Mas vai dar na mesma se você fizer assim, tá? Mas eu acho que você fica mais tranquilo analisando isso. Nós já falamos sobre isso hoje, mas eu vou perguntar mais uma vez. Essa linha que está aqui no triângulo isósceles, isso acontece no isósceles, ela é a altura, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Mediana, né? Então, se o lado oposto era 6, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Esse cara aqui, ó. O ângulo que a gente quer, deixa eu só apagar ali porque ficou ruim, ó. Vamos ver se vai ficar mais fácil ou não. O ângulo que a gente quer é esse aqui, né? Esse aqui é a metade, né? A gente quer o ângulo inteiro, tá certo? Então, vamos lá. Esse cara aqui, se eu pegar e fizer um Pitágoras aqui, ó, quadrado da hipotenusa, aqui é 3. Deixa eu apagar aí. Vamos ver se vai ficar mais fácil. É igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou chamar isso aqui de Hzinho. Isso aqui vai ficar 9 vezes 3, menos, esse cara vai pro lado de lá, vai virar 9. Isso aqui é 27 menos 9 dá 18, e o H vai ser raiz de 18. 18 é 9 vezes 2. Raiz de 9 vezes 2 é 3 raiz de 2. Então esse carinha aqui é 3 raiz de 2. Quem é o cosseno desse cara? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não ficou mais fácil não, pessoal. Vamos usar a lei dos cossenos mesmo. Porque eu achei, quando eu olhei ali, eu achei que ia dar aquele triângulo de 30, 60, 90, saca? Mas não deu não. Isso aqui ficou mais difícil. Pois é, pois é. Quando eu olhei, eu achei que fosse esse triângulo de 30, 60, 90, mas não é não. Nem sempre é certa, né? Então, vamos lá fazer a lei dos cossenos. Vai ser o lado oposto ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes um, vezes o outro, cosseno alfa. Aqui dá 36. Isso daqui vai dar... Isso, Tamiris, exatamente. Obrigado. Isso aqui dá 27, menos 2 vezes 27, cosseno alfa. Isso aqui dá 54. O 36 eu vou jogar para o lado de lá. Isso daqui, como é negativo, eu vou jogar para o lado de lá. Vai ficar mais, no caso, né? 54 cosseno alfa. 54 menos 36 dá 18. Esse 54 vai passar para cá, dividindo. Então, meu cosseno vai ficar 1/3. Letra B. Tudo bem, pessoas? Foi essa daí? Foi essa 16? Tudo na paz? Bom, eu sei que dar aula no horário diferente de vocês é sempre complicado, né? A turma não estava aqui na integralidade, mas se tiver qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Obrigado pela presença. Desculpe aí tanta aula pra gente repor, semana que vem tem mais. Mas vai valer a pena, vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus aí, saúde para vocês e a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Grande abraço, obrigadão. Tamo junto, obrigado.